Olá, eu sou Rejane Costa e este é o Agropauta Entrevista. Vamos trazer neste espaço muita informação voltada ao setor rural. Então aproveite, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe o seu like, comentários e compartilhe o nosso conteúdo. Isto vai nos ajudar a produzir cada vez mais para você. Lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffect. E hoje eu vou conversar com Marta Guazelli, diretora da Federacit, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências. E o nosso assunto é sobre o trabalho que a entidade desenvolve e a importância dos clubes de integração para o setor agropecuário. Tudo bem, Marta? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer imenso e uma grande responsabilidade falar sobre a Federacit e esses clubes que têm mais de 40 anos de existência, estão próximos aos 50 anos. Certo. Para começar, Marta, o nosso bate-papo, né, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história da Federacit, né? Quando surgiu a federação, o que motivou a sua criação? Antes da Federacit surgiram os CITs. Em 1976, iniciaram os CITs como uma forma de congregar produtores e encontrar soluções para as suas dificuldades. Este programa é baseado na história através dos produtores franceses que no pós-guerra tinham bastante dificuldades para resolver seus problemas. Procuraram o governo e esse disse que, com tudo o que eles tinham passado, eles não tinham no momento como ajudar os produtores, que eles deveriam encontrar uma solução entre eles. E aí que eles começaram a fazer reuniões, a se reunir e discutir suas dificuldades e alguns mostrando suas soluções. Assim surgiu a troca de experiências. Então, aqui na década de 70, o então secretário de Estado da Agricultura, Getúlio Marcantônio, juntamente com a Emater e as inspetorias veterinárias, criaram este programa e tiveram o apoio do governo do estado na época. Aí eles criaram alguns CITs, e estes CITs começaram a ser incentivados em várias regiões do estado. Hoje nós temos um que foi fundado em 1976, dois fundados em 1976 e que estão ativos até hoje, que é o CIT 9 e o CIT 10, porque eles foram numerados como identificação. O CIT 9 e o CIT 10 estão localizados em Camaquã, sendo que tem alguns que ainda são os fundadores ou seus descendentes. Normalmente, no CIT se caracteriza a propriedade. Então, quem está na frente da propriedade é o sitiano da vez, no caso. Nós temos propriedades que foram fundadoras de CIT na época do início do movimento e que ainda estão já em segunda ou terceira geração atuando dentro do CIT. E a Federacit foi posterior, em 1986, Getúlio Marcantônio também, com a sua grande visão de futuro, percebeu a necessidade de integrar os CITs. Então, ele criou a Federacit, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiência. Nesta época, já tinha um número expressivo de CITs pelo Estado, sempre apoiados e coordenados pela Emater. E aí foi fundada a Federacit em 1986 e foi criada a sede da Federacit em Esteio. Nós temos uma sede no Parque Assis Brasil. Esta nossa sede, até o início da pandemia, funcionava diariamente, um escritório lá, e com a pandemia, por questões de melhor desempenho da atividade, nós optamos por a Cristiane, que é a nossa secretária, trabalhar em home office. Então, mas os trabalhos da Federacit não pararam, e aí nós estamos trabalhando até hoje
nós estamos fazendo reuniões frequentes, a cada 15 dias. Essas reuniões são online, com palestras técnicas, com grandes discussões, e já tivemos oportunidades de mostrar trabalhos a campo de forma virtual. Certo. E, Marta, para a gente explicar um pouquinho mais a questão dos CITs, né? Como é que eles se criam, né? Quem é que pode participar? Tu falaste que o proprietário de uma fazenda pode criar esse clube e depois ele envolve produtores da sua região. Como é que funciona? Para a gente poder entender bem, assim, os CITs. Sim, é mais ou menos assim. Os produtores se reúnem, se identificam algumas afinidades, né? Independente do produto. Os CITs hoje, o forte deles são vinculados à pecuária, mas nós vemos que é possível fazer CIT de qualquer produto. O CIT tem que ter alguma coisa em comum. Pode haver CIT de produtores de pecuária de corte e de leite, porque ele tem coisas em comum com uma produção de alimento para seus animais. E os próprios itens de produtividade, reprodutivos, são interessantes e necessários para o desenvolvimento da atividade, né? Mas pode ter sítio de produtores de mel, pode ter sítios de produtores de grãos, pode ter sítio de produtores de cavalos, não importa o produto, desde que tenha alguma afinidade. Nós vemos também uma certa necessidade, e na época era muito, no início era muito levado em conta, a proximidade das propriedades, né? Porque aí tem mais algumas coisas em comum, como a questão de clima, solo e tal, são mais afins entre as propriedades. Eu posso falar um pouquinho sobre o sítio de que eu participo, que é o Sítio 120, que foi fundado em 1997. Esse sítio é aqui na região da Serra, dos Campos de Cima da Serra, e nós temos 6 ou 7 municípios envolvidos, mas há muita afinidade entre os produtores. É super interessante. E no Rio Grande do Sul, os sítios, então, estão presentes em todas as regiões, a gente pode dizer, do estado, né? E também, dessa forma, com essa troca de experiências, eles ajudam a melhorar a renda, a produtividade, enfim, eu acho que engloba todo o trabalho que é desenvolvido, né? E a principal ferramenta, essa troca de experiência, é levar essa informação técnica, nós podemos dizer que esse trabalho vem a partir desse tipo de ferramenta? Sim, sim. Nós temos os CITs, eles conseguem trazer suas dificuldades e seus ganhos. Numa reunião de CIT, é feita uma apresentação, de início, uma apresentação da propriedade. A reunião do CIT, tem que ficar muito claro, a reunião do CIT é caracterizada como um dia de campo, é um dia de trabalho. Então, nós não aconselhamos e orientamos os produtores que têm sucesso nisso, levam essa reunião para um dia de trabalho. Não é um encontro festivo, é uma reunião de trabalho. Então, ela é em dia útil e o produtor tem que pensar assim, eu não vou perder o dia, eu vou ganhar o dia. Então, ele tem que ir com esse espírito para a reunião, para ter uma vantagem, para ter um ganho. E nessa troca de experiência, nessas conversas que tem entre os produtores, na apresentação da propriedade pelo anfitrião, eles conseguem discutir o assunto. É levado também para essas reuniões quando o grupo identifica um problema comum a todos e que é do momento, eles levam palestrantes para essas reuniões. Essas palestras podem ser via empresas, né, com o apoio de empresas, pode ser técnicos contratados pelo grupo para participar dessa reunião, como pode ser também via apoio, que nós temos muito dentro dos grupos, do programa Juntos para Competir, ou diretamente do Senar, nós temos apoios para reuniões técnicas com o apoio desses produtores. Que aí porque a maioria dos CITs são parceiros e são integrantes dos sindicatos rurais. Então, esses dias de campo vêm muito em trabalho conjunto dos sindicatos rurais e dos CITs.
Nossa, então a gente pode dizer que essa troca, né, Marta, de experiências é realmente muito importante, né, para que o produtor receba essas informações técnicas também, a questão das novas tecnologias que são muito importantes para alavancar a produtividade, né? Então a gente pode dizer que esse trabalho contribui muito também como um todo para o setor, né? Embora tu disseste que estão mais dentro da pecuária, mas envolvendo todo o setor agropecuário, agricultura também, né? Isso não impede, né, que a agricultura esteja dentro também desse trabalho tão interessante feito pelo CITES, né, e pela Federacit, né, que congrega todos eles. Sim, uma das nossas bandeiras é a integração lavoura-pecuária, né? Então, nós temos trabalhado muito nisso e é extremamente necessário, porque a pecuária não vive sem a lavoura até pode viver sem a pecuária, mas a pecuária não vive sem a lavoura. Então, nós precisamos dessa integração e a gente percebe os ganhos que o produtor tem quando ele entra num grupo, que ele começa a participar de um CIT, ele mostra seus índices de produtividade. E as reuniões, como são rotativas, no ano seguinte, ou no período seguinte, em que a reunião é novamente na propriedade dele, ele faz o comparativo dos índices e vê o ganho que ele teve. E como que ele teve esse ganho? Nas conversas, nas trocas de experiências e nas palestras técnicas das quais ele participou. Eu gostaria de colocar aqui como um funcionamento, mais ou menos, do grupo, do CIT. São normalmente 12 produtores num CIT. Nós aconselhamos que seja o mínimo, máximo de 17 e 18. Para a reunião não ficar muito numerosa, de 18 fica difícil de trabalhar. Menos de 7 se falha 2, menos de 7, digamos 5. Falha 2, uma reunião de 3 ela é muito pequena. Então, ela não tem um bom rendimento. Então, nós, mais ou menos, e normalmente os sítios têm mais que esse número, é em torno de 12, um pouco mais, um pouco menos. Porque se alguém não pode ir, a reunião fica num número satisfatório. Essas reuniões são normalmente feito o rodízio, faz um calendário inicial no início do ano, para fazer um rodízio de temporada, de estação, e para se ver a rotação de culturas que existe dentro e de trabalho dentro da propriedade. Então, faz no início do ano o roteiro para o ano todo, e essas reuniões são, então, rotativas. Então, uma vez faz uma reunião no mês de abril, no outro ano faz no mês de agosto, mês de setembro, e assim vai trocando e vai se trabalhando o que tem dentro da propriedade. E outro assunto que é levantado é assim, eu tenho dificuldade numa determinada questão, eu gostaria de ouvir um técnico sobre isso. Então, o coordenador, o presidente do sítio, juntamente com o anfitrião, organizam aquela reunião. Se tem alguns que têm acompanhamento técnico de algum técnico, muitos têm ainda vinculados à Emater. Então, com esse acompanhamento técnico, eles organizam a reunião para aquele período, com aquele assunto, e o técnico da Emater ajuda o produtor a identificar seus problemas. Então, esses problemas são levantados na propriedade, e nós temos tido grandes soluções para os produtores em muitos assuntos. E sem deixar de levar em conta a gestão da propriedade. Essa também é bastante trabalhada. Muito super importante esse trabalho, né, feito pela CITES e feito pela Federacit junto a eles, né. Marta, a gente já está se encaminhando para o final e eu vou deixar livre agora esse espaço para que tu possas trazer mais alguma informação em relação à Federacit que tu consideres importante e dizer como, né, a gente pode, os produtores podem ter acesso à federação, aqueles que querem participar de uma CIT, onde procurar, com quem falar, enfim, deixo aberto para você explicar para a gente essas questões, dar essas informações, na verdade. Como Federacit, nós temos um trabalho bastante interessante agora nesse período de pandemia, que iniciou em abril do ano passado e continuamos ininterruptamente até agora. Nós temos as reuniões virtuais. A cada 15 dias, a cada 20 dias, nós levantamos um assunto técnico, trazemos um palestrante
e convidamos via grupos de WhatsApp e outros canais de comunicação, convidamos os produtores a participar. Nós temos feito reuniões, palestras com um número significativo de produtores. Aqueles que não podem estar ao vivo participando ali, conseguem acessar através das redes sociais. Nós temos também um site, porque nós, desde o início da Federacity, como o seu objetivo maior é difundir tecnologias, nós utilizamos a publicação de livros técnicos. Publicamos a cada ano um livro técnico sobre diversos assuntos ou dificuldades ou depoimentos de produtores. Os livros são bastante diversificados e eles hoje são disponíveis para adquiri-los através do site federacity.com.br. A Cristiane está permanentemente à disposição para a comercialização e envio destes livros. Nós estamos trabalhando ainda com o livro de papel e temos bastante confiança ainda no uso do livro de verdade. Mas o que eu quero dizer aos produtores que tiverem interesse de formar um CIT, que entrem em contato com a Federacity, com a Cristiane, ou via qualquer uma das redes sociais, sempre Federacity, e poderão também formar através ou ingressar fazendo contato com um sitiano próximo, com um CIT que esteja em funcionamento próximo à sua propriedade, ou que ele tenha interesse. Nós temos aqui sitianos de uma certa distância, mas eles têm total interesse em participar deste CIT. E temos também uma outra modalidade que se chama sitiano individual. Sitiano individual. Ele se filia à Federacity, tem todas as informações diretas da Federacity e tem, quando voltar a funcionar, acesso à casa dos CITs que nós temos, que é a nossa sede em Esteio, que está fechada desde abril, em função da pandemia. Não abrimos na Expo Inter, que teve o ano passado, que não achamos que valia a pena, porque era de pouco movimento. Estamos estudando se vamos abrir a casa este ano, vemos da possibilidade, mas se não abrirmos este ano, certamente o ano que vem ela estará aberta. Nós estamos à total disposição dos produtores, nós temos muitas coisas a fazer, nós estamos abertos para sugestões, para assuntos que queiram tratar. Nós temos feito, assim, palestras muito interessantes, muito boas. Estamos nos reciclando em alguns assuntos também, e isso está dando também oportunidade de aprender a lidar com o sistema virtual, que para nós, com um pouco mais de idade, é uma coisa muito assustadora. Mas se convivermos um pouco com os nossos netos, com os nossos filhos, nós vamos perder o medo logo, logo dessa ferramenta, que eu acho uma ferramenta muito boa, que nos faz continuar em contato com as pessoas e tendo a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Com certeza, né, Marta? O virtual veio, né, para ficar, para nos ajudar nessa situação triste aí de pandemia, né, mas que com certeza vamos superá-la. E, então, eu te agradeço muito pela entrevista, né? Quem quiser mais informações, procure nas redes sociais, no site da Federacity, sempre leva, né, Marta, o nome da Federacity, né? Yeah. E aqui o canal da AgroEffect, o AgroPauta Entrevista, fica à disposição também para a gente poder bater esse papo outras vezes e trazer bem mais informações, quem sabe palestras, conversar com as pessoas, com técnicos, enfim, ajudar a expandir, a difundir esse belo trabalho. Então, mais uma vez, Marta, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, por essas informações valiosas. Eu é que agradeço a oportunidade, quero cumprimentá-los pelo trabalho que estão fazendo, à disposição, e queremos trabalhar junto, porque a divulgação do nosso trabalho é o que move os nossos objetivos. Nós queremos que os produtores estejam sempre à frente, à ponta da produção.
Então, e esse é um dos caminhos que nós temos, é trabalhar diretamente e pelos produtores. Muito obrigada e um bom dia a todos. Eu que agradeço novamente. Eu conversei com Marta Guazelli, diretora da Federacit. E vamos encerrando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, deixar o seu like e comentários. Também acompanhe os nossos podcasts pelo Spotify, seguindo AgroEffective. O AgroPauta Entrevista volta em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau.